Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, sexta noite. Chegada a sexta noite, o sultão e sua esposa foram se deitar. Dinazade, acordando na hora habitual, chamou a sultana, mas Shahriar, tomando a palavra, disse: "Desejo ouvir a história do segundo ancião e dos 2 cães negros." "Vou contentar vossa curiosidade, senhor." O segundo ancião, dirigindo-se ao gênio, assim começou sua história. A história do segundo ancião e dos 2 cães negros. "Grande príncipe dos gênios, sabereis que somos 3 irmãos, estes 2 cães negros que vedes e eu, que sou o terceiro. Nosso pai, ao morrer, deixou a cada um de nós 1000 séquins. Com tal quantia, abraçamos os 3 a mesma profissão, fizemo-nos mercadores. Pouco tempo depois de termos aberto uma loja, meu irmão mais velho, um desses cães, resolveu viajar e negociar em países estrangeiros. Assim, vendeu todos os seus bens e comprou mercadorias próprias para o negócio que tencionava realizar. Esteve ausente 1 ano inteiro. No final desse ano, um homem pobre, que me pareceu pedir esmolas, apareceu na minha loja. Disse-lhe eu: valha-te Deus a ti também, respondeu-me ele. É possível que me não reconheças? Examinando-o cuidadosamente, o reconheci. Ah, meu irmão! Exclamei, abraçando-o. Como poderia tê-lo reconhecido em tal estado? Mandei-o entrar e perguntei-lhe sobre sua saúde e do êxito da sua viagem. Não me perguntes isso, disse-me ele. Vendo-me, vês tudo. Seria renovar a minha tristeza contar-te, pormenorizadamente, todas as minhas desgraças. Durante esse ano, as quais me reduziram ao estado em que me encontro, fechei imediatamente a loja, abandonando qualquer outra preocupação. Levei-o ao banho e dei-lhe as minhas belas vestes do meu guarda-roupa. Depois examinei meus registros de venda e compra, verificando que havia dobrado os meus bens, isto é, que possuía 2000 séquins. Entreguei-lhe a metade. Com isso, meu irmão, disse-lhe eu: poderás esquecer tua perda. Ele aceitou os 1000 séquins com alegria, reordenou seus negócios e vivemos juntos como era antes. Algum tempo depois, meu segundo irmão, o outro desses 2 cães, quis também vender seus bens. Fizemos, meu irmão mais velho e eu, tudo quanto era possível para o dissuadir, mas não houve jeito. Vendeu-os e com o dinheiro comprou mercadorias para o negócio que decidiria empreender no estrangeiro. Juntou-se a uma caravana e partiu. Voltou 1 ano depois, no mesmo estado que o nosso irmão. Dei-lhe vestes novas e, como dispunha novamente de 1000 séquins, além dos meus bens, entreguei-lhes. Ele abriu uma loja e continuou a exercer sua profissão. Um dia, meus 2 irmãos foram me procurar para me propor uma viagem de negócios. A princípio rejeitei a oferta. Vós já viajastes, disse-lhes, e o que lucrastes? Quem me assegura que eu serei mais feliz do que vós? Foi em vão que me contaram tudo quanto lhes parecia dever me ofuscar e me animar a tentar a sorte. Recusei-me a participar do seu plano, mas insistiram tanto que, após ter resistido durante 5 anos às suas solicitações, finalmente acabei cedendo. Quando, porém, se tratou de fazer os preparativos da viagem e comprar as mercadorias de que precisávamos, verifiquei que haviam
dissipado dos seus bens, e nada lhes restava, 2.000 séquins que eu dera a cada um. Não lhes fez a menor censura, pelo contrário, como os meus bens equivaliam a 6.000 séquins, dividi a metade com eles, dizendo-lhes: meus irmãos, é preciso arriscar estes 3.000 séquins e esconder os outros no lugar seguro, a fim de que, se a nossa viagem não for mais feliz que a vós fizestes, tenhamos com o que nos consolar e retomar nossa antiga profissão. Assim, entreguei 1.000 séquins a cada um, guardei outros tantos para mim e enterrei os 3.000 restantes num canto de minha casa. Compramos mercadorias, embarcamo-las num navio que fretamos e zarpamos com vento favorável após 1 mês de navegação. Mas estou vendo o dia, prosseguiu Sherazade, e é preciso que eu pare. Minha irmã, disse Dinazade, eis uma história que promete bastante. Para mim, não é difícil imaginar que a continuação deve ser extraordinária. Não te enganas, respondeu a sultana, e se o sultão permitir contá-la, estou certa de que te divertirá muito. Shahriar levantou-se como no dia anterior, sem nada dizer, e não deu ordem ao grão-vizir para ele matar sua própria filha, a sultana.